convite do Elias, Nego d'Água. Hoje a gente vai relatar uma situação acontecida comigo há muitos anos atrás. Para ser honesto, eu não lembro mais há quantos anos atrás, mas já tem muito tempo. Eu lembro que foi no 16 de fevereiro, agora de que ano? Tem muitos anos isso. Uma situação que aconteceu comigo a bordo da embarcação, eu, Claudião, lá de São Paulo, e o Fernando Mourão, Truta. O Fernando era médico na cidade, ele tinha vindo para cá e a gente acabava que treinava, mergulhava praticamente todos os dias durante o ano inteiro. Foi uma época que eu estava num condicionamento físico exemplar. Eu acho, para ser honesto, que foi o melhor condicionamento físico que eu tive em todos os anos de mergulho na minha vida. Tudo começou assim, a gente saiu, foi para a região do Venâncio. É uma região que em cima da pedra tem aproximadamente 10 a 11 metros em cima do cabeço. E 22, 23 metros no fundo, na areia, né? Então a gente estava lá, já tinha saído uma barracuda, mais uma outra, um dourado nesse dia também. E o Fernando, se eu não me engano, foi o Fernando. O Fernando atirou num badejo grande e esse badejo tocou muito para dentro dessa pedra do Venâncio, muito mesmo. E ele deu vários mergulhos repetitivos até uma hora que no dainema dele ficou preso a máscara dele, ele subiu sem máscara. E aí ele tomou um susto assim, mas a gente estava todos nós dois, os outros dois, em cima do local que ele mergulhou, fazendo a segurança dele, né? Porque é importantíssimo a gente mergulhar e de fato não ter só um dupla dentro d'água, mas um dupla te olhando quando você desce, depois você olhando ele quando ele desce. Isso é importantíssimo, porque você está de fato cuidando da vida do seu companheiro e ele está de fato cuidando da sua vida. Então a gente estava, eu e o Claudião, na superfície, olhando o Fernando fazer a descida. E quando o Fernando vinha descansar, o Claudião descia e assim e foi várias tentativas para a gente tentar tirar esse peixe de dentro dessa toca. Para ser honesto, eu acho que eu estava no melhor condicionamento, que o Fernando ficou meio que desesperado depois dessa situação e ele estava adrenalizado por ter ele atirado no badejo, então eu não tinha visto o peixe ainda. Então eu conseguia entrar dentro dessa pedra, dentro dessa loca, entrava muito dentro dela e já estava conseguindo pegar no dainema mais curto, que é o dainema da flecha, da laçada. E uma hora eu vi o badejo e vi que o arpão tinha vazado ele e ele estava no dainema, então ele estava muito vivo no dainema. Com isso a gente ficou ali durante mais de uma hora, até o momento que eu vi que já não estava mais tendo qualidade de chegar nesse peixe. Eu cortei o dainema, subi com o arpão e puxei a arma do outro lado. Falei para os meninos, ó, esse peixe não dá para a gente poder capturar, deixa para lá. Ele está muito vivo ainda, o tiro não tinha sido num lugar mortal, foi meio que para o rabo, para trás do rabo. Então eu falei, ó, esse peixe vai sobreviver, está vivo, está muito vivo e não é... A gente tem que ter essa consciência também de, na hora de estar mergulhando, saber a hora que você perdeu para o pescado. Então a gente perdeu para o pescado ali e é muito melhor você preservar a sua vida, a sua saúde, do que você ficar arriscando por conta de um peixe. Então a gente deixou o peixe para lá. Continuamos a pescaria ali o dia inteiro, só que já estava todo mundo mais cansado, né? São muitos mergulhos repetitivos, um lugar um pouco mais fundo. Enfim, quando estava dando por volta de 3 horas da tarde, que é a hora que a gente costuma voltar para a terra, a gente navegando com o inflávelzinho do Claudião, a gente passa em cima de um cabeço. É uma pedra que tem na volta do Venâncio, que ela dá 19, 20 metros em cima dela e 24 na areia. Eu passei, em seguida já contornei e falei, ó, vamos dar uma parada aqui, que aqui sempre costuma ter um peixe bom também. E na hora até os dois falaram assim, não, cara, já estamos cheios de peixe, já estamos todo mundo cansado demais, só que o mar estava flat, aquele dia espetacular, mar colado, coisa linda, espetacular mesmo. A gente costuma, quando está morando na cidade que tem
um lugar de mergulho igual Nova Viçosa tem, a gente costuma só sair de fato em dias espetaculares para o mar, né? Não vamos sair num dia de vento, num dia de mar agitado, como o de hoje, por exemplo. A gente não sairia. Então, eu falei, ah não, cara, mar tá parado, tá colado. Vamos dar uma paradinha pra gente dar um mergulho aqui. Mas, pô, a gente tá cansado. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou cair na água pra tentar matar um peixe e vocês vão ficar fazendo a minha segurança. Eu lembro que o Truta tava até, o Fernando tava até cansado assim, ficou olhando pro Claudião, aí eu já caí na água e falei aos dois, ô, vocês não vão cair não? Pelo amor de Deus, vem me dar a segurança aqui. E aí os dois caíram na água, inclusive o Fernando na hora ficou com a GoPro dele ligado, ele fez a gravação de tudo que aconteceu, mas até que a gente chegou em casa eu pude assistir o que aconteceu e ele depois, eu pedi que ele apagasse, porque ficou um sentimento muito ruim do acontecido. Mas tudo foi o seguinte, eu dei o primeiro mergulho, logo na primeira descida, eu vi um cabeça separado na areia, nos 22, 23 metros, um cabecinho baixo, e o areado assim, dava para ver tudo o fundo da pedra, assim, aonde que estava o barranco da pedra mais raso, né, dos 19, 20 metros. E eu falei assim, rapaz, olha que lugar perfeito para botar um engodo. Desci nesse lugar, olhei a situação toda lá e falei assim, ó, vou bater um engodo. Cheguei na superfície, respirei e pedi para o Fernando esticar a mão na lancha e pegar um engodo para mim. Fernando, como estava só fazendo a segurança, pegou o engodo, me deu o engodo na mão e não tinha correnteza nada. Bem pouquinha correnteza, correndo quase nada. Eu fiquei boiando, respirando, fazendo oxigenação. Eu costumo, de fato, de um mergulho para o outro, dar um intervalo de 4, 5 minutos. Mesmo que eu tenha atirado num peixe, que eu tenha o peixe lá no fundo se batendo, eu faço um intervalo de segurança justamente para minha frequência cardíaca voltar ao normal, ela baixar a frequência ao mínimo, para o mínimo possível, para mim poder concentrar na minha respiração, para poder eu fazer uma nova descida, né? A gente aprende com as pessoas que a gente mergulha, né? Muitas pessoas melhores do que a gente durante esses anos todos, que mesmo que você for mergulhar num lugar de 2 metros ou num lugar de 20, faça a melhor respiração possível, não pensando que você está mergulhando no lugar raso, mas sim pensando que você está mergulhando. E a água passou da altura do seu nariz, você morre afogado. Então, pode estar no lugar de 2 metros, de 5, de 10, de 20, de 30, eu faço o mesmo tipo de respiração para mim poder chegar na frequência cardíaca baixa, para me concentrar e descer. Isso é uma das sortes do dia. Então eu cheguei, respirei em seguida, fiz uma oxigenação bacana, desci, fui lá em cima desse cabeço, soltei o engodo, dei uma olhada em volta para ver se já tinha alguma peça de peixe bacana que eu já poderia atirar, não vi nada interessante, subi. Subi, oxigenei, e os dois já falaram assim, poxa, não tem nada, você não atirou em nada, já 2 descidas. Eu falei, ó, vamos só esperar o engodo trabalhar um pouquinho e eu vou dar mais uma descida. Aliás, eu vou dar 2 descidas, se eu não ver nada, a gente vai embora logo. Não, beleza. Passou aí uns 5, 10 minutos, eu dei uma descida. Quando eu dei essa terceira descida, eu vi um badejo de tamanho bonito, se eu não me engano, de uns 13, 15 quilos. A gente não pesou porque esse badejo a gente até tirou depois para comer com todo mundo na pousada por conta do acontecido. Eu cheguei em cima do cabeço assim, o badejo estava de costa para mim comendo, então ele não me viu. Então eu fui aproximando bem por trás dele assim e dei um tiro bem dado, meio que na espinha para a cabeça assim, que depois posteriormente eu vi que o tiro tinha vazado na boca dele, né, no queixo dele, lá embaixo. Então eu atirei e ele parou, ele sentiu o tiro, mas ele deu uma aceleradinha e entrou no buraquinho debaixo dessa pedra, na areia já, nos 24 metros. Falei, não vou brigar com o peixe agora, vou dar a linha, vou subir e vou falar com os meninos para me ajudarem a só desentocar o peixe que tá fácil. E foi o que eu fiz, cheguei na superfície, falei, tirei no badejo grande, bom. Desce lá, Claudião, desce lá, Fernando, tira ele para mim.
Como os meninos também já estavam cansados, o Claudião deu uma descida, falou assim, cara, eu não consegui tirar o peixe lá do buraco não. Depois o Fernando deu a descida, falou, ó, eu não estou conseguindo chegar no peixe, meu ouvido já está travando, eu não estou legal. Ele nem chegou aí lá no peixe onde o peixe estava. Eu falei, então faz o seguinte, vocês vão ficar cuidando de mim aqui, eu vou lá tirar o peixe. Peguei uma lanterna e peguei uma arma reserva, um arbalete menor, um arbalete de 90, se eu não me engano, foi de 90. Peguei esse arbalete, oxigenei de novo, fiz todo esse procedimento, o peixe está lá, se ele for para ser meu, ele vai ser meu. Não interessa o tempo que eu tenho que ficar descansando, eu faço o procedimento padrão de descansar, a frequência cardíaca baixar, para mim poder depois descer. Eu costumo falar até com as pessoas que eu mergulho, eu estava usando no dia meu relógio, meu profundímetro. E eu de fato assim, eu não gosto de botar o alarme do relógio de 5 em 5 metros, de 10 em 10 metros, enfim. Eu acho isso uma besteira, sendo honesto no meu ponto de vista. E também não fico olhando qual foi o meu tempo de fundo, que eu também acho isso uma certa besteira. É legal a gente treinar para ter uma apneia boa, para a gente chegar numa apneia de alto nível, de ficar aí 3, 4 minutos, é muito bom. Isso aí vai ajudar você nos seus mergulhos de repetição, no tempo que às vezes você tem que tirar um peixe do fundo. Treinar a apneia vai facilitar também na recuperação do tempo de superfície, mas eu gosto de fato olhar o meu relógio quando eu chego na superfície e vejo que de fato eu passei de 4, 5 minutos de superfície descansando. Ele fica como se fosse um padrão de segurança minha. Então eu subo, olho, tá zerado, começou a contar, passou de 5 minutos, eu já sinto que minha frequência cardíaca já está até muito boa, mas eu espero um tempo bacana para de fato eu ter essa mudança de gases dentro do meu corpo, tudo, e trazer de fato um ar melhor, né? Um oxigênio, ter uma oxigenação melhor no meu organismo. Então, enfim, aí eu fiz essa descida com a lanterna. Por que com a lanterna? Ah, a gente não usa a lanterna da Bahia. A gente usa, muitas vezes, quando você atira num peixe desse, e ele fica intocado na sombra ou na poeira, porque o fundo sobe suspensão. E aí você consegue iluminar ele e dar um segundo tiro sem ficar tendo que puxar a corda. Porque quando você puxa o Dyneema, você desperta o peixe. O peixe às vezes está na pelinha para rasgar, então você não quer que ele rasgue. Então eu chego sem puxar a corda, ilumino. Se eu ver que está uma posição que eu já posso atirar nele ali, eu já atiro para garantir. Então eu desci de fato e iluminei. Mas quando eu iluminei, eu vi o arpão no queixo do peixe. Eu falei, eu não preciso dar um segundo tiro. E aí que foi a primeira situação do erro da pescaria. Eu com a arma na mão, eu poderia ter segurado a lanterna com a arma numa mão, tirado o peixe da pedra, os meninos estavam lá em cima, eles iam recolher o peixe para mim. Mas não, eu soltei a arma no chão, fui lá, tirei o peixe do fundo, olhei que o tiro estava bem dado. Nessa hora, o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter subido, oxigenado, respirado, feito meu tempo de superfície e depois ter vindo buscar minha arma no fundo. Estava sem correnteza, eu não ia perder a arma, a garateia da lancha estava apoitada do lado de onde eu atirei no badejo, eu não ia perder a arma. E mesmo que se eu fosse perder a arma, ela vale muito menos do que minha vida. Não foi isso que eu fiz. Quando eu tirei o peixe do fundo, ele fez muita mais suspensão e eu não achei mais aonde eu tinha colocado a arma. Então eu tive que esperar a suspensão meio que baixar, e aí eu achei minha arma, peguei a arma nessa hora, e nessa hora eu acho que eu já comecei a fazer um tipo de reação de falta de oxigenação na cabeça, no cérebro mesmo. Eu olhei para o badejo subindo, os meninos puxando, e falei assim, rapaz, por que eu não dei um segundo tiro nesse peixe? Vou na direção dele para dar um segundo tiro, olha que idiota. E eu tentei ir na direção dele assim, mas só que quando eu estava na direção dele, eu ainda tinha uma camada de água muito grande para me subir. E aí nessa subida eu senti que eu ia apagar. Eu falei assim,
eu vou subir já no limite. Eu olhei para cima, a minha sorte é que eu me direcionei na direção dos meninos. Eu falei assim, eu vou na direção deles. E aí eu comecei a subir. Nem segurei o lastro, não fiz o certo da segurança, que era soltar o meu laço na hora, não. Eu fiquei segurando ele aberto já, e com a arma na mão. Quando eu estava chegando na flor d'água, eu apaguei. Eu chego a botar a cabeça fora d'água e aí eu começo a cair em pêndulo. Não soltei o cinto e não soltei a arma. E aí foi a hora que Claudião me pega, me bota para fora, meu rosto para fora, tira minha máscara e eu desperto em seguida. Eu estou contando isso para vocês porque de fato você não sente nada disso. Você vai morrer. Quem aconteceu, infelizmente, um tipo de acidente desse, que a gente preza que ninguém aconteça, a pessoa vai morrer sem sentir. Quem vai sentir são os familiares e os amigos, companheiros que vão estar ali tentando te dar vida de novo. Eu, de fato, eu acordei assim 10 segundos, 5 segundos depois, né, quando o Claudião tirou minha máscara, e eu já acordei falando assim, o badejo é meu, tá aí, não tá? E já eu puxando a corda do badejo, não soltei o cinto e peguei minha arma e dei pro Fernando assim. Eu consigo relatar isso tudo para vocês, moçada, porque de fato eu vi no vídeo depois, né? O Fernando ficou muito... Eu lembro de olhar para a cara do Fernando assim, olhar pro Claudião, os dois assustados ao extremo, olhando para mim falando, sobe na lancha, sobe na lancha, sobe na lancha. E eu não precisei de ajuda de ninguém, já subi na lancha, acabei de pegar o badejo, botei para cima e virei para eles e falei assim, ó, tá bom, né? De mergulho, né? Ele falou, não, você não vai mergulhar mais hoje, você não vai mergulhar mais hoje. Eu falei, não, eu não vou, eu sei que eu apaguei, não apaguei? Ele se apagou. E aí, de fato, você só vai criar um medo e dar um trauma depois que de fato eu vi a filmagem. Que quando eu estava chegando na superfície, que acabou meu oxigênio de fato ali, eu dei uma tremida, né? Uma sambada grande e já fui caindo pro fundo assim. E o Fernando... no vídeo a gente teve a sorte de filmar o meu rosto e meus olhos estavam estatalados assim, sabe, dilatados, assim, apagado, como se eu tivesse desmaiado mesmo totalmente e já descendo pro fundo já, quando o Cláudio me pega e me bota na superfície. Então assim, moçada, o Elias tinha me pedido para me fazer esse relato. Eu acho que eu contei essa situação de apagamento para muito poucas pessoas. É uma situação bem delicada mesmo assim. Eu fiquei, te falo que uns 10 mergulhos posteriores a esse, mergulhando com bastante precaução, mais ainda, com o cuidado que eu já tenho de experiência de vida de mergulho, e ficava com medo de descer e tal, mas o mais importante, moçada, além de vocês treinarem, é ter o conhecimento do que vocês estão fazendo, é entender o mergulho, é entender o porquê que vocês têm que fazer, vocês têm que treinar, é entender porquê que vocês têm que fazer um tempo de superfície. E o primordial é não deixar de ter um parceiro de mergulho com você. Esse cara, o Fernando costuma falar quando a gente mergulhava, que de todos os esportes que a gente pratica, futebol você tem um companheiro de campo, mas se ele se machucar ou se trocar, substituir, ele não está prezando pela sua vida. No vôlei é a mesma coisa, no basquete, enfim, em N esportes você pode praticar tendo um parceiro ou às vezes não, mas o mergulho ele tem que ser regra para a vida, de você só mergulhar tendo um parceiro junto com você, porque esse cara está cuidando da sua vida e você de fato está cuidando da vida dele. Então assim, é uma dica, fiz esse depoimento hoje aí de uma situação que passou comigo tem muitos anos, eu acho que tem mais de 10 anos, para mais eu acho, que aconteceu, enfim, e agradeço a oportunidade do Elias de deixar a gente falar um pouquinho dessa história para vocês, e eu tenho certeza que muita gente vai poder começar a entender um pouquinho melhor da importância de a gente ter um tempo de superfície equilibrado e de fato não mergulhar sem parceiro. A gente já viu um monte de gente treinando em piscina
que morre treinando em piscina, num lugar raso de 1 metro e pouco, porque está treinando sozinho. Então, a apneia ela foi feita para você ter, de fato, um companheiro, um amigo, junto com você dentro d'água. Valeu, Elias, obrigado, valeu, moçada, tamo aí. E eu também estou seguindo o Elias para poder ver as matérias, as reportagens, as dicas interessantes que ele dá pra gente aí, aula de mergulho. Porque eu que mergulho há 40 anos, todo dia estou aprendendo algo novo. Valeu!